você vai criando alguém muito sem conexão de verdade. Não consegue, né, por exemplo, ter aquela habilidade para resolver problemas. Exatamente. Porque é tão, né? É só clicar e pronto, né? E eles observam muito, né, doutora Né? Sonaira? Porque Tudo. por isso que eles fazem essa coisa do dedo, eles ficam olhando. Porque todo adulto tá com o celular o tempo todo, também tem isso, né? Com certeza. Então, Exatamente. E o negócio é tão rápido que às vezes você não consegue acompanhar. Então, quando você menos espera, você observa ali, já tem aquela habilidade de manusear, já tem a habilidade de olhar a fotinha lá do WhatsApp, saber com quem quer falar. Então, você precisa acompanhar, porque você não sabe quem está do outro lado. Os vídeos rápidos, né, que a doutora Thaís falou, você não sabe quem está do outro lado, né, o conteúdo, e isso é muito delicado. É preocupante. Além dessa coisa do imediatismo, doutora Thaís, tem a questão também que eu acho que a gente precisa falar e pensar, que é muito comum, né, nos dias de hoje, né, Sonaira? Que é a questão de gerar uma ansiedade, né? Hoje em dia a gente vê que as crianças vão crescendo, vão se tornando adolescentes, e acho que até pelo uso excessivo de telas, criam, assim, uma questão psiquiátrica complicada no sentido de algumas síndromes nesse sentido, né? com certeza. Assim, tem uns números que chamam muita atenção de aumento, assim, de níveis de transtornos mentais, depressão, na faixa etária de, assim, 10 a 14 anos. Cresceu muito, né? A taxa de suicídio, por exemplo, aumentou 150% nos últimos anos. Então, é algo que está chegando e cabe muito aos pais, à sociedade, saber como minimizar esses efeitos, ficar de olho nessas crianças, né? Realmente, assim, mudanças de comportamento, limitar o tempo de uso de telas, e não só limitar, mas também supervisionar o que está sendo ali assistido, a quantidade. E por aí vai, né? Agora, vereadora Sonaira, Maria Helena, sua filha, ainda está com 3 anos, né? Mas você já está pensando como é que você vai fazer para limitar essa questão de celular no sentido, mas meus amiguinhos podem, né? Porque é a primeira coisa que eles falam, né? Mas por que o fulano pode e eu não posso, não é? Isso vai ser complicado, hein? Lá em casa eu já comecei, né? E aí, como a gente falava antes aqui, a doutora Thaís lá em casa tem autoridade. Então eu falo, a doutora Thaís disse que não pode, Maria Helena, vamos conversar. Pronto, o cenário a gente já consegue equilibrar. E é muito importante a gente trazer essa consciência, né? Por que não pode? E a gente percebe que às vezes as crianças elas têm dificuldade, ainda que novinhas, de ouvir não. Não pode, não dá para ser agora, o acesso vai ser limitado. Talvez a gente precise trazer, de fato, os pais, né, a sociedade, como a doutora Thaís falou, para discutir, para falar sobre isso, para entender, né, o que é que nós estamos fazendo agora e quais são as consequências quando essa criança tiver com 10 anos. Agora, doutora Thaís, a gente vê com frequência os pais que às vezes saem para programas com adultos e aí estão numa situação de conversa e a criança, por ser criança, não para quieta. E aí a primeira coisa que eles fazem é dar o celular na mão dessa criança, né? Como é que a gente pode driblar isso, dar outras motivações, para que a criança não fique, então, junto à tecnologia tão cedo, assim? É um desafio, né, se você for parar para pensar, porque a criança, por ser criança, vai ter esse comportamento de demanda, de agitação, então a gente não pode anormalizar, logo de cara, associar que vai sentar ali e vai ganhar o celular. E sim ter outras cartas na manga, né, uma atividade sensorial, desenhar, levar um brinquedinho ali inédito para aquele almoço e entender que o uso das telas vai acabar até piorando o comportamento, porque quanto mais você dá, mais eles ficam com essa necessidade e você pode entrar numa bola de neve. Assim. Trazer a criança para conversa em família com também, certeza, né? Com certeza. E isso que a senhora falou aqui me chamou a atenção, que realmente, né, o uso dessa tecnologia excessiva, né, vereadora Sonaira, faz com que eles se isolem, né? Com certeza, e a gente tem um apontamento que me deixa muito preocupada, que é a questão da adultização, né, dessas crianças. Então, tem conteúdo na internet dos ditos vídeos infantis, que a maioria deles é um desastre, de crianças, né, sendo adultizadas, né, crianças tendo acesso a conteúdo que não é apropriado
para a idade delas. Então, isso gera uma reação, um comportamento de reprodução. Então, a criança começa a reproduzir aquilo que ela está acostumada ali a ver, né, a assistir. Então, é uma preocupação, é um debate que essa casa precisa fazer com muita responsabilidade, porque é uma geração inteira. É verdade. Bom, são muitos os riscos e eu quero continuar falando com vocês sobre isso. A gente vai fazer agora uma breve pausa nessa nossa conversa. Você que está acompanhando o Sala de Visitas pode aproveitar esse intervalo para fazer a inscrição no nosso canal oficial e, claro, não perder nenhum conteúdo da Rede Câmara São Paulo. Mas a gente volta já já. O que é resolução? A Câmara explica. Na Câmara dos Vereadores, algumas palavras ganham um sentido diferente do dia a dia. Por exemplo, resolução. Projeto de resolução é uma proposta para regular matérias políticas e administrativas, como perda de mandato de vereador, remuneração dos vereadores, regimento interno, entre outros. Câmara Municipal de São Paulo. Estamos de volta com o Sala de Visitas, hoje recebendo a vereadora Sonara Fernandes e também a pediatra e neonatologista, a doutora Thaís Urize. No bloco anterior já falamos de muitas questões envolvendo a tecnologia com crianças muito pequenas, mas lembramos sempre que não são só as pequenas que têm que tomar cuidado, elas vão crescendo e até, enfim, amadurecerem. Eu acho que é importante a regulação dessa parte da tecnologia. E, doutora Thaís, eu acho que a senhora podia falar um pouquinho sobre os riscos. A senhora falou um pouco da parte da saúde, né, da dificuldade que elas têm até de formar raciocínios e tal. A Sonara Fernandes trouxe aqui pra gente, né, a questão do material indevido que essas crianças podem ter acesso, mas são muitos os riscos, né? Sim, são inúmeros riscos, mas eu acho que as principais questões estão relacionadas com déficit da linguagem e comunicação. Então, o principal atraso de desenvolvimento da fala nas crianças é o uso de tela. Comportamento, então, aquela irritabilidade, distúrbio de sono, insônia, muitos despertares à noite, está totalmente relacionado com o uso de telas também. Dificuldade na socialização. Então, são crianças que não conseguem desenvolver essa habilidade de conviver outras pessoas, que em teoria parece algo muito básico, mas se você está exposto a telas de um jeito excessivo, você não vai conseguir ter essa vivência, né? E tem muito essa questão, né, Sonara, dos jogos online, né? Que a criança às vezes está falando com quem ela nem imagina, né? Sim. E os casos de pedofilia que a gente ouve dizer, assim, preocupantes demais, né? Sim, e o preocupante, eles também, é como, né, o núcleo familiar permite o acesso dessas crianças e às vezes sem nenhum tipo de monitoramento, de fiscalização, seja pela rotina, né, que a mãe tem, o pai tem, mas como essas crianças estão vulneráveis, estão sujeitas a esse tipo de violência por conta do uso sem fiscalização dessas telas. Então, a ideia aqui, né, dentro dessa discussão, é a gente realmente levantar essa bandeira, né, acender a luzinha ali vermelha para essa discussão. E, às vezes, essa criança, ela começa a sofrer os impactos também na escola. Então, as crianças que já estão ali, né, na fase de avaliações, na fase de grupos, ela sofre essa dificuldade. Ela não quer ter esses acessos, né, num grupo mais social por conta desse acesso, ou até dos traumas que já vem sofrendo por conta de acessos a conteúdos indevidos. Pois é, essa questão da escola que a vereadora Sonara trouxe é bastante interessante, porque
Hoje não se pensa mais numa escola sem tecnologia, né? Eles usam, né, o material de tecnologia até para estudar e tudo mais. Tudo tem que ter regulação. Tem até uma normativa que foi realizada aqui pela Secretaria da Educação em fevereiro de 2025, é a Instrução Normativa 5 de 2025, que orienta o uso de celulares eletrônicos nas escolas municipais. A vereadora vai falar sobre isso também, mas eu queria também ouvir a sua consideração, doutora Thaís. Sim, uma das grandes preocupações, né, além desse ambiente que você não consegue controlar quem está do outro lado, manipulando esse jovem, né, a criança, o adolescente, esse uso precoce de redes sociais e a criança crescendo no ambiente de achar que aquela vitrine é a vida que ela teria que ter. Então, tudo na rede social é mais incrível, lindo, bonito, eles já vêm desenvolvendo, lembrando que o adolescente ele não tem o córtex pré-frontal bem formado, que é aquela parte do autocontrole, do discernimento, então eles são muito emoção. Isso explica porque são tão vulneráveis, tão sensíveis, e o impacto que isso causa realmente é devastador, assim, porque eles vão ter uma depressão, desenvolver aí uma série de problemas cognitivos, que precisa ali, todo mundo está muito de olho nesse indivíduo para trazer para a realidade, para vivência, esporte, natureza, e sair um pouquinho desse mundo virtual. Essa parte, né, científica que a senhora trouxe, do córtex pré-frontal, essa parte aqui? Sim, isso. Da cabeça, né? Quando que está totalmente desenvolvido? Qual a idade? Só lá depois dos 23, 26 anos. Demora. Não é? Vamos pontuar bem isso, Exatamente. né? É uma coisa que acaba, né, tem que desenvolver direitinho. Agora, vereadora, conta pra gente, então, sobre a normativa, dessa questão escolar, né, que nem eu estava falando. Hoje, nas escolas, trabalhos são feitos com computador, com celular, e a normativa veio regular isso daí, né? Quer dizer, quando pode usar, quando não pode. Tem lei federal também que não permite mais uso de celular durante a aula. Tudo isso é um adendo importante para cuidar dessas crianças. Eu tenho alguns recortes acerca dessa normativa, porque nós precisamos entender que o problema, ele não está limitado ao uso do telefone dentro da sala de aula. Mas quando essa criança, quando esse adolescente sai da sala de aula, que ele está em casa, como é feito as avaliações, o material que vai para casa para ser estudado, para ser analisado, como é o tempo que essa criança tem ocioso? Ele fica no celular? Ele tem acesso a conteúdo inapropriado? E às vezes nós limitamos o problema somente no uso do aparelho dentro da sala de aula. Então, a gente tem, por exemplo, e até foi uma questão de discussão dentro da própria comissão, porque nós tivemos aqueles desastres, né, que aconteceu nas escolas. E muitos pedidos de socorro vieram através dos estudantes para o seu pai, para a sua mãe, para o cuidador, para o tio, para a avó. Então, a gente só não pode caminhar para achar que o único problema é o celular na sala de aula, que não é isso. Então, às vezes, o menino está sem o celular na sala de aula, mas ele continua não rendendo. Ele continua não apresentando, né, o que ele precisava apresentar. E aí, como é que a gente vai caminhar para essa discussão? Então, a gente tem que ter cuidado para não atropelar a discussão, né, reduzindo o assunto somente a um tema específico. Isso é importante porque a gente recentemente tem visto uns dados que dos alunos do ensino médio, mais de 50% estão dormindo só 6 a 7 horas por noite, porque fica até de madrugada no celular jogando. Isso prejuízo grande assim de rendimento escolar, do desempenho. Então é uma coisa muito relevante mesmo. Vamos falar numa higiene do sono, então, né? Que, para quem não sabe, são aquelas questões que você tem que se preparar para a hora de dormir, né? Desligar de tudo, acalmar. E dentro disso, não usar o celular por quanto tempo antes a senhora acha, doutora?